gostoso ajudar as pessoas, mas às vezes eu me pergunto, será que eu gosto de ajudar pessoas ou será que eu tenho a necessidade de ajudar pessoas? E você? Você gosta de ajudar pessoas ou você tem necessidade de ajudar as pessoas? Você já se perguntou isso? Vamos bater um papo sobre isso que vai ser top! Olá, eu sou Erica Carvalho, sou terapeuta especialista em EFT. E eu sou Daniel Carvalho, sou professor de reflexologia e reflexoterapeuta. Daniel, a chamada do vídeo hoje é sobre essa questão de gostar de ajudar ou necessidade de ajudar as pessoas. Fiquei até confusa com essa sua pergunta. Por que ficou confusa, Érica? Porque às vezes parece que é tudo a mesma coisa. Não, é muito diferente. Porque gostar de ajudar pessoas é uma coisa e a necessidade, ela passa a ser uma obrigação. E às vezes essa é a reflexão que eu tenho que ajudar as pessoas a entenderem. Porque às vezes chega no consultório uma pessoa que fala assim, não, mas eu gosto muito de ajudar as pessoas. E aí eu pergunto para ela assim, mas você gosta de ajudar as pessoas ou você tem necessidade de ajudar as pessoas? E isso faz uma grande diferença no processo terapêutico. Porque a necessidade, quando eu tenho essa necessidade e eu não consigo ajudar as pessoas, eu sinto culpado, como se algo desse errado com aquela pessoa, com aquela história, como se a responsabilidade fosse minha, como se eu tivesse que ter a obrigação de fazer aquilo. Então é muito diferente e não, a necessidade ela não é saudável. E o mais importante da gente entender isso é que a necessidade de ajudar pessoas, ela não é saudável. Ela vem de uma dor da infância muito profunda, mas que ela precisa ser olhada e ser ampliada, para que possa se transformar. Eu gosto de ajudar pessoas. É interessante você falar sobre essa questão da infância, porque a gente é meio que ensinado a fazer as coisas pelas pessoas, até porque é nobre, não é? Ajudar pessoas, Daniel? Então, esse é o grande X. Ajudar as pessoas é nobre. Gostar de ajudar as pessoas também é nobre. Mas essa necessidade, Érica, ela vem de um conflito que está muito enraizado ali na infância e quando eu cresço e na vida adulta e de repente você me pede algo e não está nas minhas condições de fazer aquilo que você me pediu naquele momento. Se eu digo não para você, pode ser que depois que eu disser não, quando eu sair dessa circunstância, eu comece a sentir meio culpado, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E aí eu deixo de fazer alguma coisa que é importante para mim para poder fazer algo para você. Então não é saudável, porque eu estou colocando você em primeiro lugar e me colocando em segundo plano. Agora, se eu gosto de ajudar pessoas, eu vou fazer isso dentro dos meus recursos, dentro das minhas possibilidades. Então isso é maturidade e é saudável. A necessidade, ela vem de uma dor da infância que precisa ser curada, ser ressignificada, e ela faz com que a pessoa se sinta sobrecarregada, onde ela carregue um peso além da conta. Eu até ia te perguntar se tem a ver com a autoanulação, porque pelo que você falou aí, essa necessidade, muitas vezes eu deixo de fazer por mim para fazer pelo outro. Exatamente. Pode partir de um processo de autoanulação também, mas é mais complexo do que isso. Envolve muitos fatores, envolve estruturas, geralmente essa pessoa tem dificuldade para falar não. Era isso que eu te perguntava, porque se ela tem uma necessidade de ajudar o outro, dificilmente ela vai conseguir dizer não. Geralmente eu pergunto para essa pessoa assim, você já se meteu em encrenca por causa disso? A pessoa fala, já. Que tipo de encrenca? Eu já emprestei dinheiro que era para eu pagar uma conta muito importante e emprestei e a pessoa falou que ia me pagar e a pessoa não me pagou e eu tive que me virar para pagar. Então a história que eu gosto de contar, Eric, é assim, ó. Eu te peço um dinheiro emprestado hoje. Aí você fala assim, tá, Daniel, eu tenho aqui uma coisa para eu resolver hoje, amanhã, mas eu te empresto. Até amanhã você me paga? Então, você me empresta um dinheiro para eu pagar uma conta que eu tenho que pagar hoje? Eu não teria tanta facilidade de dizer sim pra você não, viu, Daniel? Não, poxa, mas você é minha esposa. Olha, assim? Não, tudo bem. Você como marido, claro, o que é meu é nosso, o que é seu também é nosso. Mas eu acho que eu não gostaria. Então o que é meu é seu e o que é seu não é meu. A história é mais ou menos essa. É nosso, marido, é tudo nosso, tá tudo certo. Entendi. Mas assim, quando a gente fala em dinheiro, talvez até porque eu já tenha você já passou por circunstâncias já como essa? tenha passado por situações assim, então eu acho que eu meio que aprendi a colocar. Mas vamos me ajudar aqui nesse exemplo então, por favor. Érica, você teria um dinheiro para me emprestar hoje que eu preciso pagar uma conta e até amanhã eu te devolvo? Não.
Não, mas eu tô pedindo pra você me ajudar, não é pra você. Você tá fazendo aí como se fosse o fato real. Entendi. Entra no personagem. Ok, tá bom, empresta. Ai, que legal. Mas você vai precisar dele quando? Amanhã. Tá, então até amanhã eu te devolvo, tá bom? Ok. Então eu tava com peso nas costas de algo que eu tenho que resolver. E você me ajudou a tirar esse peso das minhas costas e eu vou resolver isso hoje. Só que por um acaso acontece um imprevisto e eu não consigo te devolver o dinheiro até amanhã. Para quem que eu deixei o peso? Aí você deixou o peso pra mim. Então você estava tranquila com as suas responsabilidades, com tudo que você tinha que fazer. Então você tirou o peso das minhas costas e acabou deixando para você. Quem tem muita necessidade de ajudar as pessoas, às vezes acaba acontecendo exatamente essa circunstância. Ela tira o peso da responsabilidade das pessoas e acaba jogando nas costas dela. Então ela acaba ficando sobrecarregada no dia a dia com N coisas para fazer. Porque ela é muito legal, e como ela é muito legal, quando as pessoas pensam em alguém que elas querem pedir ajuda, querem pedir um favor, elas pensam, não, vou pedir para fulano, porque fulano sempre é legal, sempre me ajuda. E às vezes E a ela pessoa... é com todo mundo, ela não é só com uma pessoa ou outra, é com todo mundo. Exatamente, e aí ela tem o rótulo, eu sou legal. E tem pessoas que gostam desse rótulo, eu sou legalzão, eu sou muito legal, eu sou camarada. E aí ela não sabe que por detrás disso, muitas vezes ela está ficando sobrecarregada na vida porque está colocando o outro em primeiro lugar e se colocando em segundo lugar. E aqui não estamos querendo dizer que não é para ajudar as pessoas. É nobre isso. O X da questão é quando eu coloco o outro em primeiro lugar, deixo de fazer algo que é importante para mim para poder fazer pelo outro. E esse processo também não é um processo tão rápido da gente fazer a mudança, porque quando a gente muda, a gente deixa de ser legal, legalzona, camarada, as pessoas começam a se incomodar. E é difícil a gente lidar com isso. Inclusive, algumas pessoas vão se afastar. Sim. Porque você, à medida que as pessoas estavam acostumadas que você falava assim para tudo. Quando você começa a falar não, as pessoas vão ter uma tendência de se afastar. E por medo da rejeição, geralmente as pessoas elas voltam por padrão antigo. E elas vão tendo essa dificuldade do crescimento, da maturidade. É importante a gente entender o que é saudável. Ajudar as pessoas, se você gosta de ajudar pessoas, isso é saudável. A necessidade, ela não é saudável, porque ela se torna pesada para as pessoas. Então é uma reflexão. Se você tem muita necessidade de ajudar pessoas, talvez seria importante você dar uma olhada por que você tem essa necessidade muito grande, para que você possa curar isso e que você sim possa ajudar pessoas, mas de uma maneira saudável. Fora que eu possa impedir o crescimento do outro, porque as pessoas me pedem ajuda, eu resolvo e eu sempre vou sabendo resolver as coisas, mas aquela pessoa pode, de repente, não desenvolver uma habilidade por essa circunstância. Ela deixa de crescer, porque ela ficou numa zona de conforto. Ela sempre tem alguém que vai quebrar o galho dela, sempre tem alguém que vai socorrer no momento de Isso. E aí ela não desenvolve a habilidade de desenvolver o recurso para conseguir atingir os objetivos dela. Legal. E isso também precisa ser leve, né, Daniel? Porque, por exemplo, se alguém pedir uma ajuda para mim, seja financeira ou algum favor, e for leve para mim fazer, ok. Agora, se aquilo for pesado para mim, se eu for deixar de fazer algo para mim... Que é muito importante. Sim. Às vezes, na vida, a gente vai deixar coisas em segundo plano por uma necessidade da circunstância. Então, de repente, poxa, eu precisaria fazer isso hoje, mas você me pediu um favor e eu não vou conseguir negar esse favor para você porque eu sei o quão importante vai ser isso para você. O X da questão que a gente está dizendo aqui é quando isso é uma regra. Sim. Então, isso se tornou uma regra. É uma necessidade tão grande que eu sempre coloco as outras pessoas em primeiro lugar e eu em segundo plano. Quando a regra é essa, é porque é importante olhar porque provavelmente existe um conflito ali. E quando isso acontece, geralmente a pessoa atrai esse tipo de pessoa, não é? Todo mundo quer pedir alguma coisa para ela. E ela acostuma, né? Ela acostuma e ela passa depois a desenvolver a necessidade de receber o elogio, ela passa a ter a necessidade de receber a atenção das pessoas. Então, olha quantas coisas precisam ser olhadas para essa circunstância da pessoa que tem a necessidade de ajudar. Né? É necessário realmente buscar uma ajuda, então, nesses casos? Sim, eu já tive isso. E foi bem desafiador para mim. Ainda bem que eu me tornei terapeuta, porque quando eu me tornei terapeuta, eu passei a entender que eu gosto de ajudar pessoas, mas eu já tive necessidade. E quando eu gosto de ajudar pessoas, eu vou ajudar com os recursos que eu tenho.
Tem pessoas que querem virar o mundo para fazer pelo outro, mas não fazem para si. E aí vem um dilema, às vezes faz para o outro, de repente não faz para os filhos. Sim. Deixa os filhos de lado, mas faz para as outras pessoas que são de fora, então vai gerar uma dor nos filhos também. Então é muito confuso tudo isso. É importante a gente entender, para que a gente viva em sociedade, é importante a gente entender valores e aquilo que é importante para mim, o que é importante para você, mas sempre dentro de um limite do que é respeitável e do que é saudável. Tendo equilíbrio, né, Um equilíbrio, um equilíbrio. Maravilha. Bacana. Gostou? Eu amei. Ah, legal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você com alguma coisa, que você tenha conseguido entender a diferença entre a necessidade de ajudar pessoas e gostar de ajudar pessoas. Se você tem essa necessidade e isso se tornou uma regra na tua vida e você está se sentindo sobrecarregado, de repente seria a chance que você tem de olhar para a história e de repente buscar alguma alternativa para isso. Então, se você gostou desse conteúdo, dá o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. Cetar.reflexologia, EFT, Erica Carvalho. Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.